segundo dia da quarta edição do Cealba Show 2025 e continuamos com a programação dos podcasts aqui na Carreta Agro pelo Brasil. Estaremos entrevistando o engenheiro agrônomo especialista em silagem, Maicon Palocci, que irá falar sobre a importância da silagem para o produtor rural. Olá, Valesca, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Quarto ano da edição dessa feira maravilhosa, uma referência hoje na produção agrícola do Nordeste. E trazer o conhecimento, ou transferir esse conhecimento para o produtor me traz muita satisfação e ser muito bem acolhido nessa terra aqui. Muito obrigado. Maicon, você poderia falar um pouco para nós da importância da silagem no planejamento do produtor rural? Valesca, quando a gente traz o tema silagem para o nosso universo, nós entendemos que é o planejamento alimentar, é a segurança alimentar que o produtor ele precisa para otimizar lucro. A pecuária leiteira, eu costumo dizer que nós ganhamos em centavos e gastamos em reais. Então, quando a silagem ela vem para dentro da propriedade, ela auxilia o produtor rural, ela vem como a segurança, a margem de segurança que ele pode trabalhar durante todo o ano. Então, a silagem de milho ela é fundamental, principalmente aqui no Cealba, onde a pecuária de leite de corte ela vem aumentado. É uma estratégia agronômica e zootécnica que garante a segurança alimentar do plantel e auxilia o produtor a aumentar a rentabilidade e lucratividade da propriedade. Perfeito. De que forma ele poderia se planejar para produzir a silagem na própria propriedade? Valesca, quando você menciona a própria propriedade, essa é a palavra-chave. O produtor ele tem que entender que o custo operacional dele com comida gera em torno de 60% da renda dele. Então ele precisa saber que o que ele produz dentro de casa é muito mais barato do que ele buscar no mercado. Principalmente em anos atípicos como esse que nós estamos vivenciando, onde o custo de tonelada da silagem ela está ficando fora das bases de mercado, o produtor ele tem que entender que em casa é mais seguro e mais barato. Certo? E como ele se planeja? Escolhendo um híbrido que seja adequado para a nossa realidade, que ele busque informações sobre a bromatologia desse híbrido. Então, esse produtor ele precisa entender que depois que ele escolheu o híbrido, ser acompanhado por um agrônomo, principalmente um técnico de campo, que vai ajudá-lo a fazer o quê? A fazer o manejo de adubação, manejo fúngico, manejo de inseticida, para que essa lavoura ela entregue o seu maior potencial produtivo. E qual seria a importância do arraçoamento para o produtor? Olha, depois do processo do milho ser plantado e cultivado, o processo de facção dessa silagem ela é importante. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso escolher qual que é o implemento agrícola que ele vai cortar, que ele vai trabalhar. Eu preciso saber qual é a altura de corte, qual é o tamanho da partícula, qual inoculante que ele escolheu para usar, a lona de boa qualidade. Isso vai garantir que ele tenha um alimento. Entenda que silagem nada mais é do que você pegar um produto e transformar ele numa conserva. Então, para eu conservar todo esse material que eu trago da lavoura, isso tem técnicas. E essas técnicas fazem com que esse produtor ele tenha o melhor produto dentro da fazenda. Que o grande problema da silagem é que quem faz não come. Então nós obrigamos os nossos animais muitas vezes a comer uma silagem que ela foi deteriorada, que essa silagem ela tem presença de micotoxinas, tem presença de material morto que veio de lavoura, de sujidade como terra que vem nos pneus do trator, e tudo isso nós obrigamos os nossos animais de produção, de alta produção, a se alimentarem. Isso tem um reflexo negativo no animal, porque pode baixar o potencial produtivo, pode afetar a reprodução ou pode até mesmo matar esses animais. E em contrapartida, quando eu faço uma silagem de boa qualidade para um arraçoamento, eu consigo baratear os custos da fazenda, custos esses com alimentação. Aproveitando o gancho, como é a questão da diminuição de custos para o produtor após a adoção da silagem? Valesca, sua pergunta é extremamente interessante porque o custo, ele é o norteio de toda propriedade leiteira, ou de corte, no caso da silagem. Quando você tem uma silagem de milho feita dentro da sua propriedade e você seguiu as recomendações do técnico desde o processo de plantio até o arraçoamento, nós estimamos que essa silagem ela tem que girar em torno de 22, 24 centavos o quilo, certo?
Quando eu tenho esse milho processado, bem guardado e fermentado dentro dessa silagem, ele tem uma maior digestibilidade, que é um aproveitamento melhor pelo animal. Então, quando eu comparo a silagem de milho versus o concentrado que eu trago de fora energético, a silagem de milho é superior porque eu terei uma maior digestibilidade. Eu consigo gerar mais energia para o meu animal. Enquanto o concentrado que eu busco de fora, que também é muito importante no processo, mas nós temos que entender que ele é um complemento, ele não é o prato principal desse animal, eu trabalho ele com menor digestibilidade. Então, quando a gente compara o milho da silagem versus o xerém, que a gente oferta para esses animais, no xerém eu tenho 45% de digestibilidade. Para cada 1 quilo que o meu animal come, só metade disso é aproveitado, o resto ele esterca fora. Então, se eu quero baratear custo, eu preciso fazer o quê? Gerar uma silagem de qualidade, porque essa silagem ela vai ser composta de 45 a 48% de fibra digestível, 45% de energia e o resto dividido entre proteína, mineral e gordura. E aí é um alimento completo para eu ofertar para os meus animais, principalmente na região aqui do Cealba, na época das secas. Porque enquanto nós estamos na época das águas, nós temos pastagem, nós temos a palma, nós temos vários produtos a qual nós podemos arraçar esses animais. Agora, quando eu levo isso para o mundo do custo, na época das secas, a silagem de milho ela entra como o alimento que vai fazer a diferença e pode ser sim associado à palma forrageira, mas o concentrado para que o produtor ele tenha lucratividade de produção. Agradecemos a Maicon Palocci pela disponibilidade de tratarmos esse assunto conosco e a todos pela atenção.